para isso. Pronto, Quando beleza. chegar, você já estava ali. Já pega, né, o pacote, né? Porque tem que saber que é gratuito para o usuário. Quero saudar a todos os que estão conosco, aqui os que estão acompanhando através da rede social Facebook e depois do YouTube. Então desejo a todos a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos iniciar o nosso culto evangelístico desta noite para a honra e glória do Senhor, cantando o hino 146, Segurança do Crente. Se tiver aí o hinário Novo Cântico, o hinário presbiteriano, 146, Segurança do Crente. Então pode abrir aí a Bíblia, né? O hinário, né? Se tiver o cântico. Igual a caixa, São Paulo. Tá ligado a caixa? Posso continuar? Segurança do Crente. Quão preciosa, ricas promessas de Jesus Cristo, celeste Rei, ao qual confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre estarei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Sempre tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Devemos temer a Deus, porque Deus não nos deixará jamais. Se Ele nos escolher, não deixa. Digno foste escolhido, jamais vaciles, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Essa é a promessa de Deus, Ele nunca vai nos deixar. Então não temos que temer, nós estamos seguros no Senhor. Vamos fazer a leitura do Salmo número 20. Então você está aí com a Bíblia aí perto de você. Então abra a palavra de Deus, no Salmo 20. Faremos essa leitura do Salmo 20. E este Salmo, ele fala da oração do rei Davi. Ele diz o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos.
Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhes responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Louvado seja Deus. São as palavras do rei Davi. A palavra de Deus é maravilhosa para os nossos corações. Nós vamos fazer uma oração aí de gratidão, e o nosso amado irmão Lenildo estará aí para fazer esta oração. Amém. Pai querido, Pai amado que está no céu, santificado, glorificado, exaltado é teu excelso nome, Deus. Amém. Temos graça, Deus amado, por mais essa vez que estamos aqui, Deus, para poder te louvar, Deus amado. Obrigado, Pai, por nossas vidas aqui, Deus amado, como também dos queridos que acompanham, Deus, pela internet, Deus amado. Que possa, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, nos ungir, nos capacitar, Deus amado, e que nossos ouvidos estejam atentos para tudo que aqui foi ministrado, para a honra e glória do teu nome, Deus amado. Então, Jesus Cristo, Pai amado, recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração, Deus amado. Nós sabemos, a Deus, que isso é que tem a finalidade do homem, é servir e glorificar a único Deus puro e verdadeiro, que és tu, Pai amado. Amém. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Rapa, Pai, por esse momento, Deus amado, por essa noite que está aqui, ó Deus, que tu nos concedeu, Deus. Temos graça também pelo dia que passou, ó Pai, onde até aqui tu tem nos ajudado, Deus amado. Amém. Então te agradecemos, ó Pai, também pelo esse ar que respiramos, ó Pai, pelo fluir do teu Espírito em nossas vidas, ó Deus amado. Nós sabemos, ó Pai, que é do teu alto, ó Deus. Tu, ó Deus, conforta cada pessoa com tua misericórdia, com tua graça, Deus amado. Pois é em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que tu te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Deus, a palavra dele diz que Deus está ao nosso redor. É como um escudo nos protegendo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ao nosso derredor está o inimigo, que nós sabemos quem é ele. E a palavra de Deus diz que ele está rugindo como um leão. Você vê quando o leão ele ruge, é aquela voz estridente, assombrosa. Aí diz que ele está rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Mas Deus está ao nosso redor nos protegendo, porque Deus é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações. Então só seremos atingidos pela seta do inimigo se Deus permitir. Mas caso contrário, ele vai rugir como leão, mas não vai nos atingir. Queremos agradecer aí a presença do nosso amado irmão Lucas Gomes. Que Deus abençoe você, Lucas, e toda a tua família. Eu nunca mais eu vi você passar, às vezes quando eu passo ali naquele local onde você está, eu dou uma olhada e às vezes não vejo. Mas que Deus continue te abençoando aí ricamente. A Inalda Bezerra, Luiz Bezerra, Íris, que Deus abençoe todos vocês, continue abençoando. Nós já somos abençoados, mas que Deus continue nos abençoando com paz, com saúde, com tudo que Ele tem para a nossa vida. Ok? E por isso que a palavra de Deus diz que o fim principal do homem é glorificar, louvar a Deus. Deus fez a sua criação, não só o ser humano, mas tudo que existe na terra. Porque a própria palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e Ele anuncia as obras das mãos do Senhor. Então, a nossa finalidade é louvar a Deus. Então, vamos louvar a Deus aqui com 3 cânticos. Os cânticos, ele tem os nomes. O primeiro é o Amor de Deus, que é de Raquel Novaes e Paulo César Baruch. O segundo é Não há nada melhor, de Cícero Nogueira, e Se a Cruz Falasse, também de Cícero Nogueira. Então vamos louvar a Deus, porque nós temos que pregar a palavra de Deus, mas principalmente louvar esse Deus maravilhoso.
e graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amor de Deus é rico em benefícios, o amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços deste amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, com as manhãs é firme e constante, e se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Louvado seja Deus, nós temos recebido este amor tremendo de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tão grande que ninguém chega nem perto dele. Louvado seja o seu nome. Estaremos lá louvando agora com o segundo cântico, que é Não Há Nada Melhor, de Cícero
Nogueira. Não há nada melhor. Maria de Lourdes, Recife. Abençoe aí Deus, você e toda a sua família, ok? Em nome de Jesus. Momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas que ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há nada que o ouça abrir, e seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. Se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Confiança só em Deus, não há ninguém que possamos colocar nossa confiança, só no Deus Todo-Poderoso. E o Deus que conhece seu povo, mais que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, e o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. Se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Nada melhor, espera tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor, quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Devemos confiar no Senhor. Não tem nada melhor na vida do que confiar em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam e permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar com mais um cântico, aí, o terceiro cântico. Se a cruz falasse, também de Cícero Nogueira. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor é velado para perdoar pecados, Deus manifestou. No alto da cruz, garalhou a luz, tudo se iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento
sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu por sangue sua salvação. Se o aceitares e ao mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento, sem sequer um lamento de tanto amor. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Pelo sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Ao ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Aleluia, glória a Deus. Se não fosse a cruz de Cristo, estava todo mundo perdido. Mas Cristo foi a cruz para morrer no meu e no seu lugar, para perdoar os nossos pecados. Nós não tínhamos condições, por hipótese alguma, de ser perdoado, mas Cristo fez isso por nós. Ele perdoou os nossos pecados. E inclusive foi uma dor terrível, porque ele falou com o pai e disse: Pai, pegou aquela taça da ira de Deus que estava ali para ser derramada sobre ele. Se ele não fosse sobre ele, seria sobre nós. Ele disse: Pai, se for possível, claro que não era, passa de mim esse cálice, porque ali estava um sofrimento terrível. E ele disse: mas, portanto, faça-se a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita. Ele não passou o cálice da ira de Deus. Ele derramou sobre Jesus. E ele pagou os nossos pecados, porque nós não tínhamos condições, e nem temos condições de pagar os nossos pecados. Nós vamos agora ouvir, como eu sempre digo, o melhor do culto, que é a mensagem do Senhor, é a mensagem de Deus. As palavras que serão ditas aqui não são palavras inventadas da minha cabeça. São as palavras de Deus, usando-me como canal e boca, para que o Espírito Santo, que habita em nós, fale através de mim, para convencer aqueles que ouvem e não se converteram do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço a você que estiver aí com a Bíblia perto de você aí, abra a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. E nós vamos ler os versículos de 16 ao 21. E estaremos trazendo uma mensagem que tem como tema a verdadeira fé do cristão. Então, fique atento. Na primeira coisa de uma mensagem, você fique atento se o pregador, ele mencionou um tema, porque você já fica de orelha, de ouvidos atentos. A verdadeira fé do cristão. Aí dá uma curiosidade. E o que é essa fé verdadeira do cristão? Porque se perguntar, todo mundo diz que tem fé. Mas até o diabo também tem fé. Até o diabo crê em Deus. Então vamos meditar sobre este tema, a verdadeira fé do cristão. Então abra a Bíblia, como eu falei, no capítulo 4, versículos 16 a 21, vamos fazer a leitura. E depois fica com ela aberta aí para você acompanhar o desenvolvimento desta mensagem. Leiamos. Diz assim a palavra de Deus: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão
é Pai de todos nós. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, nós estamos, ó Deus, aqui, Senhor, prontos para ouvir a Tua palavra, tanto os que estão aqui presencial, aqui conosco, como os que estão na rede social Facebook, como aqueles que irão assistir depois na rede Facebook, tanto no YouTube. Estamos para ouvir a Tua palavra e prepara os nossos corações para serem receptivos à Tua palavra, e que o que não tiver, Senhor nosso Deus, como fruto da fé verdadeira, Tu tira de nós, meu Senhor, e nos dá cada vez mais capacidade, meu Deus, de aumentar a nossa fé, porque ela vem de Ti, não vem de nós. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, como eu falei, nós estaremos Nádia Santos. Que Deus te abençoe aí, Nádia, e toda a tua família, viu? Claro que você já é abençoada, né? Mas continue derramando bênção, chuvas de bênção. Então estaremos meditando nesses versículos sobre o tema, a verdadeira fé do cristão. É claro que a gente sabe que existe muitos tipos de fé, mas uma só é a fé verdadeira. Ela é totalmente vertical. Por quê? Porque ela vem de Deus, ela não vem de nós mesmos, e se direciona somente a Ele, essa fé verdadeira. Se você perguntar às pessoas na rua se tem fé, praticamente todos dirão sim. Quem é que vai dizer, abrir a boca e dizer, não tenho fé não? Todos vão dizer sim. Pode acontecer, mas todos vão dizer sim. Então, contudo, nem sempre estão acreditando na coisa certa e da maneira correta. Existem alguns tipos errados de fé. Por exemplo, preste atenção a esses tipos errados de fé, porque você pode estar praticando alguns deles. Por exemplo, a fé racional ou apenas intelectual. O que é isso? É a fé que precisa ver para crer, como foi o exemplo de Tomé. Ver para crer, se não visse, não ia crer. Foi o caso que aconteceu com Tomé. A fé circunstancial, que acredita quando tudo está bem ou só busca a Deus quando passa uma dificuldade, como Pedro, que quis andar sobre a água, mas temeu ao ver as ondas e o vento. Esse registro está inclusive lá em Mateus, capítulo 14, de 28 a 31. Jesus disse, vem Pedro. E Pedro pisou dentro d'água, eu fico incrível. É uma água, um negócio que se o cara bota um dedo, afunda. É um negócio. E Pedro botou o pé em cima d'água e começou a andar, como se estivesse andando num chão, coisa dura. Mas Pedro teve medo, assustou-se, olhou de lado. E quando ele olhou de lado, começou a afundar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos olhar para a esquerda nem para a direita, desviar-se, olhar não é outra coisa, desviar-se para a esquerda ou para a direita, mas devemos continuar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, seu Filho amado. Então não tire os olhos de Cristo, porque se você tirar, você vai afundar. A fé interesseira, que só crê se for receber alguma coisa, como os 9 leprosos, que só acreditaram para ser curados e não aceitaram no Senhor. Um ainda voltou, mas o resto não voltou. Então é uma fé interesseira. Além disso, existem outros tipos de fé, como pessoas que acreditam em ídolos.
fenômenos da natureza, ou até em outras pessoas, como se estas fossem mais espirituais. Na verdade, estas são crendices que não estão de acordo com a verdadeira fé. Também não há muitas pessoas, isto é, também há muitas pessoas que não têm mais fé, pois desacreditam devido à decepção, provavelmente porque a sua fé não era uma fé verdadeira. Então, quem não tem uma fé verdadeira vai passar por muitas decepções na vida. E aí ele termina desacreditando, não tendo fé, de maneira alguma. Abraão é chamado de pai da fé. Você pode ler o livro de Romanos, principalmente capítulo 4 e o versículo 12, que você vai ver lá dizendo que Abraão é o pai da fé. Claro que a fé vem de Deus. Porque foi um dos primeiros homens a crer verdadeiramente. A fé de Abraão era no único Deus verdadeiro, por isso era uma fé verdadeira. Abraão cria em Deus, ele não cria em outra coisa não. Era em Deus. Além de tudo, Abraão teve fé para receber a bênção que era seu filho. E também teve fé para entregar seu filho a Deus. Seu exemplo serve para nós como base para conhecer a verdadeira fé do cristão. Creio que você que lê a Bíblia, que você ouve pelo menos a Bíblia, já ouviu falar de Abraão. Abraão, Deus pediu lá, pediu que ele sacrificasse o seu filho, quer dizer, matasse. E ele foi fazer. Mas na hora, aí Deus provou, Deus sabia que ele era fiel. Mas se não tivesse esse registro, como nós íamos saber? Por isso foi registrado. Deus já sabia. Mas quando ele foi tentar, aí que olhou de lado, estava lá um animal morto, e ele pegou para pegar o animal e colocar no lugar do filho. Não, filho. Então, se não tivesse aparecido, Deus não tivesse mandado, não é claro que Deus ia mandar, que ele não ia mandar sacrificar mesmo. Aí é uma prova para a gente desse exemplo, que ele teve uma fé tremenda. A fé era tão grande que ia cumprir o que Deus disse. Vamos aprender nesta mensagem de hoje 7 características da verdadeira fé do cristão. 7 características. Então, preste atenção. Se você diz que tem fé, eu tenho fé, tem? Então veja se você tem essas 7 características. Vamos prestar atenção. A primeira característica é, conforme o versículo 16, a graça. Isso é uma característica que aqueles que têm fé, ele tem a graça de Deus derramada sobre ele. Paulo diz, aí no versículo 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, é segundo a graça essa fé. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ele é o exemplo, o pai na fé. Abraão viveu muito antes de vir a lei de Moisés, e mais antes ainda da manifestação de Jesus Cristo. Mesmo assim, já conhecia a graça de Deus. Seu relacionamento com Deus era tão próximo que foi chamado amigo de Deus, conforme Tiago 2:3. Desde já a graça divina já estava sobre a vida de Abraão. Graça é algo gratuito, não é pago. É graça, graça é gratuito, sem pagamento, como um presente. A fé vem da graça, porque não precisamos fazer nada além de acreditar. Basta só acreditar, não precisa fazer mais nada. Se tiver que fazer algo para crer, então não é fé verdadeira, e sim autoconfiança. As obras são frutos da fé, e não a fé fruto das obras. Portanto, a verdadeira fé do cristão é cheia da graça de Deus. Amém. Segunda característica, versículo 17. Fé invisível. A fé não se vê.
Quem já se viu ver a fé? A gente vê o resultado. Como diz que pelos frutos se conhece a árvore. De acordo com seus frutos, é que nós vamos saber realmente se você tem fé. Diz Paulo, no versículo 17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Isso é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo. Chamar à existência as coisas que não existem. Nós não temos condições de fazer isso. Deus é o autor e consumador da fé, conforme Hebreus 12, 2. Quando Deus criou todas as coisas, não havia nada que ele fosse matéria-prima. Então tudo foi feito a partir do nada, através de sua palavra. Se você quer confirmar as palavras que está sendo dita, o que eu acabei de dizer agora está em Hebreus 11, 3. Por isso que a gente sempre diz, deixa a Bíblia aberta, para que você veja que o que está sendo dito não é invenção da cabeça, não. Nós somos apenas canal e boca, pelo qual o Espírito Santo fala através de nós, para pregar a palavra de Deus. Tudo que existe antes de se tornar visível, primeiro foi invisível, na mente e no coração de quem imagina, e depois foi realizado na prática. Por exemplo, um artesão, primeiro pensa como fará a sua obra, isto é, uma obra invisível, que não está feita. E depois a executa, aí ela passa a ser visível. A verdadeira fé chama à existência as coisas que não existem, como Jesus ordenou que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. Deus é criador por natureza e faz todas as coisas, abrindo portas onde não havia portas e fazendo portas para que sejam abertas. Portanto, se precisar ver é porque não tem fé e porque não é fé, porque a verdadeira fé do cristão é invisível. Mostra a tua fé. Você pode mostrar a sua fé? Tem como mostrar? Terceira característica, versículo 18, a esperança. Paulo diz, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. A esperança é a continuação da fé, porque só tem esperança aquele que tem fé. Quem não tem fé não tem esperança também não. Ter esperança é esperar crendo. Muitas pessoas afirmam que têm fé, mas não estão dispostas a esperar. São agoniadas, são apressadas, querem as coisas aconteçam imediatamente. Calma, paciência, domínio próprio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas a verdadeira fé tem tanta certeza do que acredita, que espera confiante na realização. Você só espera um ônibus, por exemplo, se acreditar que está perto do horário de vir. Assim a esperança se baseia na fé diante da palavra de Deus, de que tudo tem o seu tempo certo de se realizar. Nada fora do tempo. As coisas de Deus acontecem no tempo exato. A gente pode dizer, está demorando demais, e quando acontecer, diz, meu Deus, era para ter acontecido lá mais para trás. Não, aconteceu no tempo de Deus. Abraão esperou sem ter nenhuma esperança aparente de que teria um filho, e mesmo assim confiou, aguardando o tempo de Deus. Quem afirma que crê, mas não espera, é porque, na verdade, tem dúvida. O desespero, medo, dúvida e ansiedade são sintomas de pessoas que não têm a fé verdadeira. Portanto, a verdadeira fé do cristão consegue esperar. Aleluias. Quarta característica, versículo 19, superação. Paulo disse, no versículo 19, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Mesmo assim, ele tinha
essa superação. Abraão sabia de sua condição física, bem como de sua esposa, sendo os dois já muito idosos. Todas as circunstâncias eram contrárias às condições necessárias para que tivesse um filho. A gente não ia crer nunca, olhando para essa idade, dizer, vai ter um filho, tem nada. Mas ele tinha esperança. Mesmo assim, Abraão não se enfraqueceu e ficou pronto para receber a bênção. Se olhasse para si mesmo ou para os problemas, não teria forças para enfrentar esta situação e vencer. A verdadeira fé não se baseia na situação ou circunstâncias. Por isso, traz disposição para enfrentar qualquer dificuldade, acreditando não naquilo que se vê, e sim no que é invisível, visto que andamos por fé e não porque vemos. Diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Uma pessoa que diz ter fé, mas só vê obstáculos, não tem a verdadeira fé, de maneira alguma. Aquele que tem fé tem esperança. Aquele que tem fé sabe que se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vai dar tudo certo. Portanto, a verdadeira fé do cristão supera tudo. Pode ter os obstáculos que tiver, pode ter os problemas que tiver, pode ter a dificuldade que tiver, mas aquele que tem a verdadeira fé, é um cristão que tem fé mesmo, ele vai superar tudo isso. Quinta característica, versículo 20. Ter certeza, disse Paulo, no versículo 20, parte A, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Ele não duvidou de hipótese nenhuma, ele não duvidou. A estratégia do inimigo é colocar dúvida na minha e na sua cabeça. Por isso o diabo enganou o homem e a mulher, fazendo perguntas que colocasse em dúvida a palavra de Deus. Lá na criação, em Gênesis capítulo 1, capítulo 3, de 1 a 8, ele foi lá e colocou muitas coisas na cabeça dos dois e confundiu aí, e a mulher caiu e terminou também o homem atrás. A verdadeira fé não duvida, porque a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11, 1. O contrário de fé é o medo, a incerteza e dúvida. Quando vierem perguntas à sua cabeça, peça ao Senhor que te dê certeza. Use o capacete da salvação, como Paulo usou, para proteger sua mente, e o escudo da fé, que vai na frente te protegendo contra todas as setas duvidosas do inimigo. Portanto, a verdadeira fé do cristão tem certeza e não duvida. Você tem essa certeza? Você tem essa verdadeira fé? Sexta característica, versículo 20, parte B. Força. Aquele que tem fé, tem esperança, tem força. Diz Paulo, no versículo 20, parte B. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão não deixava sua fé enfraquecer, porque sempre dava glória a Deus. Podia ser a situação que fosse, o que acontecesse com ele do pior, mas ele sempre dava glória a Deus. Aí é um exemplo de fé, por isso que é chamado o pai da fé. Sua vida de oração e intimidade com Deus era mais forte que qualquer problema que enfrentasse. As pessoas riam dele. E a própria Sara sorriu quando ouviu a promessa de Deus, mas depois aprenderam a buscar forças dando glória a Deus. E pela idade que tinha, ter filho ainda, era para rir mesmo, era para zombar um do outro, né? Mas era Deus, foi Deus que prometeu. Para fortalecer a sua fé, é preciso sempre se alimentar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, se você não faz dela uma leitura diária da palavra de Deus, como é que você vai ter fé? Fé baseada em quê? Porque você não vê Deus, você não vê Jesus Cristo, você não vê os anjos, você não vê nada, não tem como ver. Então a fé
baseia-se na palavra de Deus. Aqueles que creem são firmes na palavra. Então muitas pessoas deixam sua fé enfraquecer porque ficam desnutridos sem a palavra de Deus. Eu sempre me lembro, quando falando na palavra de Deus, principalmente nessa nutrição, só me lembro do salmista do Salmo 1. Ele diz que meditava na lei de Deus de dia e de noite para fazer, tinha um propósito, para fazer de acordo com tudo quanto nela estava escrito. E aí ele seria bem sucedido e próximo. Então tinha um resultado. Meditava, tinha um objetivo e tinha um resultado. E ele diz que esse resultado é como se fosse uma planta plantada ali na beira de um rio, de um riacho. Na beira, aí seja de onde tiver água escorrendo. Que ele diz que ali as folhas não murcham, porque é aguada. A raiz vai ali, chupa aquela água. Então é verdosa, dá os frutos no tempo certo. Então é a palavra de Deus. Então além disso, dar glória a Deus em todo momento é uma atitude que fortalece a fé. Uma fé que enfraquece ou uma que glorifica o homem não é fé verdadeira. Mesmo com dificuldades, precisamos confiar que quando sou fraco, então é que sou forte, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E que posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz ele, o Paulo, em Filipenses 4,13. Portanto, a verdadeira fé do cristão se fortalece dando glória a Deus. E crendo. E provando que está crendo no Senhor. Porque tem gente que dá glória a Deus, mas apenas da boca para fora. E o próprio Deus diz através do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está totalmente longe de mim. Sétima característica, em versículo 21. Promessa. Diz o apóstolo Paulo aí, no versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, o autor estava convicto, tinha certeza plena que Deus ia cumprir com a promessa. A vida de Abraão foi dedicada a uma promessa que Deus lhes dera. Tudo parecia contrário, mas ele sempre confiava na palavra que Deus lhe havia dado. Quem tem fé sabe que precisa se firmar nas promessas da palavra de Deus. Mesmo que todos digam o contrário, nunca podemos esquecer que a última palavra vem do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Se você tem promessas de Deus para a sua vida, não pense no que os outros falam, e sim somente no que Deus te garantiu. Pois assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, diz o profeta Isaías, registrando as palavras de Deus no capítulo 55, no versículo 11. Portanto, a verdadeira fé do cristão se baseia na promessa de Deus. Portanto, busque a fé verdadeira, a verdadeira fé. E para concluir, meus amados, como uma criança que pula de um lugar mais alto nos braços de seu pai, aqui é uma confiança tremenda de uma criança. Ela pode estar onde estiver em cima do muro, lá no canto, e o pai dizer, pule, pule. Ele pula. É uma confiança tremenda que tem para pular nos braços dos seus pais. Porque tem certeza que será amparado. A verdadeira fé do cristão nunca vai decepcionar, porque ela não vem do homem e nem direciona a nada além do Deus verdadeiro. Precisamos procurar a cada dia esta fé verdadeira, para não sermos enganados por tantas mentiras e falsas crenças que existem no mundo. Então não podemos esquecer que a verdadeira fé do cristão vem da graça de Deus, é invisível, sabe esperar o tempo de Deus, supera dificuldades, tem certeza, se fortalece em Deus e se baseia nas promessas do Senhor. Portanto, peça a Deus que Ele te guie por esta verdadeira fé do cristão. E aí você, com esta fé verdadeira, vai ter uma plena certeza que quando falecer, quando morrer, quando partir desta terra, vai morar eternamente com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus aplique esta palavra
nos nossos corações para a honra e glória do Senhor. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Vamos louvar a Deus com um cântico para finalizar o nosso trabalho desta noite, com o hino 148. 148, que tem como título Oração. 148, oração noturna. Depois estaremos orando, dando os avisos e concluindo. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, quem tira eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha proteção e seguro durmo sem perturbação. Amém. Amém, louvado seja Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, Senhor, que tu nos concedeste, meu Pai, para realizar este culto evangelístico para a honra e glória do teu nome, cumprindo com a tua palavra, com a tua palavra que diz que nós devemos semear a palavra de Deus até os confins da terra, a tempo e a fora de tempo, quer ouça ou não. É minha e é sua obrigação de semear a palavra de Deus. Dai-nos uma noite maravilhosa, meu Pai, um sono reparador,
que as tuas bênçãos estejam sobre todos aqueles que estão conosco, seja pela rede social, seja presencial, ou seja aqueles que estão ouvindo em outros momentos, que a tua bênção, que a tua palavra esteja em cada um de nós, para nos confortar os nossos corações, que possamos continuar firmes e fortes na fé em Cristo. Nós te agradecemos por tudo isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queremos só avisar aquilo que nós já temos costumes de estar dizendo, que todas as segundas-feiras, se for da vontade de Deus, nós estamos às 19 horas aqui, na minha residência, aqui na rua Berlim, número 6, no bairro Amaury Alves de Menezes, conhecido como BLH, na cidade de Paulo Afonso. É o culto evangelístico da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso. Que Deus continue nos abençoando, se dê a todos nós, não só a você, uma noite tranquila e um sono reparador, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.